Olá, irmãos, vamos continuar nossa matéria de análise de 1 Tessalonicenses e nós vamos continuar analisando aqui do capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 13. Na aula passada nós terminamos o capítulo 2, vendo ali o final a partir do versículo 17 até o final do capítulo 2, ok? Nós vamos dar uma recapitulada no que a gente viu na aula passada e então vamos tentar cobrir todo o capítulo 3 ainda nessa aula, ok? Bem, lembrando aqui do esboço, do nosso esboço, certo? Nós estamos nessa segunda parte, que é a parte das recomendações e explicações pessoais do apóstolo Paulo. Você deve sempre se lembrar que essa carta aos Tessalonicenses ela é dividida em duas grandes seções. A primeira seção, até o capítulo 3, é uma seção mais pessoal, é onde o apóstolo Paulo ele vai motivar os seus leitores, bem como se defender. A segunda seção é uma seção mais teológica, que é onde ele vai responder algumas questões teológicas que chegaram até ele por meio de Timóteo, ok? Então, no primeiro capítulo, ele tenta recomendar, ele faz ações de graças pelos Tessalonicenses, falando ali especialmente da eleição deles. E então, nos versículos 1 a 16 do capítulo 2, aqui é onde o apóstolo Paulo faz a sua defesa, vários argumentos em favor dele mesmo, em favor do seu próprio ministério. E então, agora, nós estamos nessa parte onde o apóstolo Paulo demonstra preocupação para com os Tessalonicenses, ok? Ali dos versículos 17 até o final do versículo 13, certo? A primeira parte dessa preocupação com os Tessalonicenses está aqui no versículos 17 até o final, até o versículo 20, ok? E nessa parte, o apóstolo Paulo demonstra aqui preocupação com o fato dele ter saído ali de Tessalônica de uma maneira mais brusca, de uma maneira mais forçada. Então aqui ele faz uma espécie de defesa ao mesmo tempo que se preocupa, ou ele se preocupa ao mesmo tempo que se defende. E a questão aqui é por que o apóstolo Paulo saiu de lá? A resposta dele é que ele, muito embora fosse forçado a ser orfanado, forçado a sair dali, o coração, o desejo dele era de estar com aquele povo pessoalmente, ok? E que ele não havia ido até lá porque Satanás estava atrapalhando o avanço da obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele explica que não pôde ir até eles porque Satanás estava atrapalhando. E então nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo demonstra aqui uma admiração pessoal pelo povo de Tessalônica, ok? Mostrando que a sua ausência ali não era por uma questão de negligência da parte dele, não era por uma questão também de descaso da parte dele, visto que os Tessalonicenses eram esperança, alegria e coroa em quem o apóstolo Paulo e a sua equipe exultariam na vinda do Senhor, certo? Então isso é o que a gente viu na aula passada. Aqui diz respeito aos planos do apóstolo Paulo, a uma preocupação de Paulo com os Tessalonicenses em relação ao fato de ele não estar ali presente. No capítulo 3, o assunto vai permanecer o mesmo, ok? Só o foco, o tratamento que vai ser um pouquinho diferente. Então, no capítulo 3, aqui o apóstolo Paulo vai continuar demonstrando a sua preocupação com os Tessalonicenses e o que ele se dispôs a fazer nesse período em que ele saiu, certo? Para mais uma vez demonstrar que a sua ausência de Tessalônica não era descaso, motivo de negligência, ok? Então a resposta do apóstolo Paulo a isso, uma outra resposta, além da que ele deu no final do capítulo 2, é a que ele dá agora dos versículos 1 até o versículo 5, que diz respeito ao envio de Timóteo. Então Paulo vai dizer para eles que
que a preocupação dele com o povo de Tessalônica era evidenciada no fato dele enviar Timóteo até eles, ok? Então isso é mais uma outra evidência da preocupação de Paulo para com aquele povo. E sempre mantenha em mente que, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo demonstra sua preocupação, ele também se defende contra as acusações. Ou seja, ele, ao demonstrar preocupação, ele demonstra também, ele também se defende das acusações de que se ele saiu de lá é porque ele não estava preocupado com o avanço da vida espiritual do povo ali de Tessalônica. Ele vai mostrar que não, que ele demonstra preocupação, e agora dos versículos 1 a 5 ele vai demonstrar isso através do envio de Timóteo, certo? Então, aqui no versículo 1 é quando ele afirma isso. Veja que ele diz, pelo que não podendo suportar mais cuidado por vós. Então, note aqui que o apóstolo Paulo, ele demonstra que ele tinha muito cuidado pelo povo de Tessalônica e que a sua saída de Tessalônica não era uma exibição de falta de cuidado, porque ele tinha muito desejo de continuar cuidando de Tessalônica. Por isso, o que ele fez? Versículo 2, ele diz, enviamos o nosso irmão Timóteo, ok? Então, a resposta de Paulo ao seu desejo de continuar cuidando dos tessalonicenses foi o envio de Timóteo. Então, ele diz no versículo 1, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Isso porque quando o apóstolo Paulo ele saiu de Tessalônica, ele foi para Bereia, certo? E então ele saiu de Bereia para Atenas e deixou Timóteo e Silas em Bereia. Depois Timóteo e Silas saíram de Bereia e se encontraram com Paulo em Atenas. Tudo isso está narrado lá em Atos capítulo 17. Quando eles se encontraram em Atenas, pela narrativa do apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Paulo e sua equipe entenderam que não seria bom que eles deixassem, que eles ficassem a equipe toda ali. Então eles decidiram dividir a equipe, sendo que Timóteo foi enviado para Tessalônica e Silas foi enviado para a Macedônia, ali para Filipos, ok? Então a equipe se separou para manter essa espécie de cuidado para com as igrejas. E isso demonstra o interesse de Paulo e da sua equipe em fazer esse trabalho de cuidado dos novos convertidos, das novas igrejas, ok? Então ele diz aqui para os tessalonicenses que a equipe decidiu que Paulo ficaria sozinho em Atenas e enviaria Timóteo para Tessalônica, ok? Então aqui no versículo 2, ele falando de Timóteo, parece que ele também faz uma breve palavra de defesa da pessoa de Timóteo, pois ele coloca aqui como característica de Timóteo que ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo, certo? Em outras palavras, que Timóteo é um servo de Deus na divulgação do Evangelho de Cristo, ok? Então, todo servo de Deus está comprometido com a divulgação do Evangelho de Cristo. Essa é uma característica que distingue um verdadeiro profeta de um falso profeta, de um verdadeiro servo de Deus de um falso servo de Deus. Então o apóstolo Paulo faz essa breve defesa de Timóteo, falando, reconhecendo Timóteo como ministro reconhecido de Deus, além de chamá-lo de irmão, certo? Mostrando a sua semelhança, a sua paridade ali com Timóteo. E ele diz então que enviou Timóteo para Tessalônica com que propósito? Em benefício da vossa fé. Então o apóstolo Paulo tinha preocupação com a fé
dos Tessalonicenses e por isso enviou Timóteo. Então, que cuidado era esse que Paulo queria ter com a fé deles? O apóstolo Paulo queria confirmar e exortar. Qual é o sentido dessas duas palavras? A palavrinha confirmar, irmãos, literalmente significa tornar firme. Então o apóstolo Paulo queria fazer ou trabalhar para que a fé deles, a confiança, o compromisso deles com o Evangelho de Cristo fosse solidificado, além de exortados. E a palavra exortar é a mesma palavra, é a palavra que possui a mesma raiz que é dado para o Consolador, o Espírito Santo, certo? É a palavrinha paracaléu, que a ideia literal é de você estar ao lado de uma pessoa, de você andar ao lado de uma pessoa. É você exortar, é você animar, é você consolar. Então a ideia aqui é que o apóstolo Paulo queria que Timóteo fosse lá com duas funções. Primeiro, para solidificar a fé deles, provavelmente através do ensino, provavelmente através da divulgação, da pregação, e exortar-vos aqui com um trabalho pessoal, com a animação, querendo fazer com que eles se motivassem a continuar na sua carreira. Isso porque os versículos 3, 4 e também depois no versículo 5, o apóstolo Paulo vai mencionar aqui tribulações, ok? Então, os tessalonicenses estavam passando por tribulações. Depois aqui no versículo 4, ele fala de aflições, ele diz afligidos. Então, mais uma vez ele retoma a ideia de que o povo de Tessalônica estava passando por dificuldades, por provações, por tribulações, certo? Muito disso relacionado à perseguição com o apoio dos judeus, certo? Mas dos próprios conterrâneos ali dos tessalonicenses, de gregos, de pessoas da Macedônia perseguindo os tessalonicenses. E o apóstolo Paulo, então, temia que aquilo abalasse a fé dos tessalonicenses, ok? Então ele diz, a fim de que ninguém se inquiete. E a palavrinha inquietar, irmãos, na língua original do grego, ela era usada para descrever aquela situação que um cachorro se encontra quando ele está com muita fome, certo? Quando ele está ansioso. Quando o cachorro ele vai andando de um lado para o outro desesperado. Então o apóstolo Paulo descreve aqui um estado de aflição. Ele descreve aqui um estado de perturbação. Então o que ele quer dizer é que ele não queria que aqueles irmãos ficassem perturbados com aquelas tribulações e a ponto de fraquejarem na sua fé ou até mesmo de abandonarem o compromisso que haviam demonstrado para com o Senhor Jesus Cristo, certo? Então o apóstolo Paulo diz que não quer que ninguém se inquiete com isso. Por isso ele enviou Timóteo para confirmar e exortar a fé deles, ok? E então, no versículo 3, ele começa aqui com um porquê, onde ele vai dizer a razão pela qual ele não quer que ninguém se inquiete com tribulação. E a resposta do apóstolo Paulo é que ele não quer que ninguém se atribule ou se inquiete, porque as tribulações entram no pacote do compromisso. Então, uma vez que você se compromete com Cristo, o passar por tribulações está dentro do pacote. Por isso que ele diz, vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E esse estamos aqui, irmãos, ele é um estamos que envolve Paulo e seus leitores. Então, o que ele está dizendo é que tanto Paulo quanto os seus leitores, e representando aqui todos os que creem, estão designados para isso. E ele no versículo 4 explica
que quando ele esteve lá em Tessalônica, ele predisse que eles iriam ser afligidos, certo? E que íamos aqui mais uma vez, é igual estamos, é ingressivo, todos os cristãos. O apóstolo Paulo disse que predisseu, que afirmou para eles que eles iriam ser afligidos. Por que eles iriam ser afligidos? Porque isso é parte da fé cristã. É parte da associação com o Evangelho você passar por tribulações. Essa é a ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, certo? Então, o que o apóstolo Paulo, aqui só fazendo um breve comentário, está ensinando, irmãos, é que passar por tribulações não é necessariamente sinal de desfavor da parte de Deus, especialmente quando essas tribulações são diretamente relacionadas com a nossa confiança no Evangelho. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que muitas vezes a gente passa por tribulações e tende a questionar se realmente vale a pena crer no Senhor Jesus Cristo, se realmente vale a pena essa vida de confiança em Deus. A gente passa a questionar o próprio Deus, ok? E o apóstolo Paulo, ele fala para eles que já foi avisado de antemão para eles que a fé envolve o passar por tribulações. Você pode se questionar o seguinte, que isso daqui era mais forte na época do apóstolo Paulo, e de fato é verdade. Se você que está me assistindo está no Brasil, nós somos um país com uma certa medida de liberdade religiosa, por isso dificilmente você vai sofrer algum tipo de perseguição oficial do Estado, da polícia, alguma coisa do tipo, por causa da sua fé. Todavia, é possível que você sofra alguma medida de perseguição na sua família. É possível que você sofra alguma medida de perseguição dos seus amigos. É possível que você sofra alguma medida de perseguição no seu trabalho. Algo que venha a prejudicar você por causa da sua fé. E o apóstolo Paulo, ele esclarece que eles já haviam sido avisados de que isso iria acontecer, de que é natural que isso aconteça com aqueles que confiam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porém, é tarefa dos pastores, dos líderes, daqueles que já são mais maduros na fé, de ajudar aos que são novos na fé a confirmarem e se animarem a seguir em frente, ok? A não desistirem, a entender que isso é parte do nosso trabalho como crentes no Senhor Jesus Cristo, ok? Então o apóstolo Paulo avança dizendo aqui no versículo 5 que foi por essa razão, ou seja, foi porque ele não queria que eles se inquietassem nas tribulações, que ele mandou indagar o estado da fé deles através de Timóteo. Então veja que a preocupação de Paulo é com a fé deles. Eu expliquei para vocês que aqui é o centro, certo? O benefício da vossa fé. O apóstolo Paulo, então, está preocupado com o estado da fé daqueles irmãos. Então ele diz que não sendo possível ele continuar esperando, e esse ser possível aqui diz respeito ao que ele falou anteriormente aqui no versículo 1, de não poder mais suportar o cuidado. Ou seja, o tamanho do cuidado do apóstolo Paulo por eles já estava tão grande que ele já não via mais possibilidade de esperar. Então ele envia Timóteo para indagar, para entender ou para perceber ali o estado da fé deles. Por quê? Porque ele temia que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então o apóstolo Paulo temia duas coisas. Em primeiro lugar, que Satanás tentasse eles. A palavra provar aqui poderia ser traduzida por
tentar. Então, o tentador vos tentasse. Tentar a quê? A desanimar. Então, o apóstolo Paulo tem medo do desânimo. O apóstolo Paulo tem medo da inquietação. O apóstolo Paulo está temendo aqui que eles desanimem na sua fé, ok? E é importante que a gente saiba aqui, irmãos, que não é que o apóstolo Paulo está com medo que eles perdessem a sua salvação. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo disse, reconhecendo, irmãos, a vossa eleição. Então, o apóstolo Paulo pressupõe que está falando com pessoas eleitas. O que o apóstolo Paulo tem medo aqui é que eles desanimem na fé deles, que eles se inquietem. O apóstolo Paulo tem medo que eles não estejam confiando plenamente em Deus e não entendam que as tribulações por causa do Evangelho são parte do pacote do crer no Evangelho. Então ele teme que Satanás ou que o tentador provasse eles ou colocasse eles em situações que levariam esse desânimo. E em segundo lugar, a segunda preocupação de Paulo é que se tornasse inútil o trabalho deles, certo? Então o apóstolo Paulo ele tem medo de que o trabalho ali que ele fez em Tessalônica se tornasse em vão, e isso seria uma completa vergonha para aquele povo, ok? Então o apóstolo Paulo está preocupado com isso, por isso que ele enviou Timóteo. Ele enviou Timóteo preocupado com o estado da fé, para que Timóteo então exortasse e confirmasse para que eles se mantivessem firmes diante da tribulação. Agora então, no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo vai reagir ao retorno de Timóteo. Então note que de 1 a 5 ele vai falar do envio de Timóteo. Por que ele enviou Timóteo? Como demonstração do seu cuidado e preocupação com eles. Agora, do versículo 6 até o 13, a questão será o retorno de Timóteo. E aqui é uma parte muito mais fácil de ser analisada, porque o apóstolo Paulo vai então só falar coisas positivas, fazendo alguns pontinhos aqui de preocupação. Então ele diz, com o regresso de Timóteo, certo? Então ele diz agora, ou seja, ele está escrevendo depois que Timóteo retornou. Então, com o regresso de Timóteo, ele veio trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Então lembre-se que fé, amor, e poderíamos incluir aqui a esperança, mas o apóstolo Paulo não incluiu, são sempre colocados pelo apóstolo Paulo como os 3 elementos fundamentais do crente. O crente é marcado por fé, é marcado por amor e é marcado por esperança. Então o apóstolo Paulo recebeu boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Ou seja, o apóstolo Paulo recebeu notícia de que eles estavam firmes na fé e no amor, que eles estavam firmes na salvação, que eles estavam firmes na vida cristã. E que, além disso, eles estavam guardando lembrança deles, desejando muito ver-nos. Ou seja, que o sentimento do apóstolo Paulo e de sua equipe de ver o povo de Tessalônica era recíproco. Então o apóstolo Paulo manifesta aqui alegria em saber que as acusações contra o apóstolo Paulo não estavam surtindo efeito, porque eles estavam desejando ver o apóstolo Paulo. Então no versículo 7 ele diz, fomos consolados, animados, e aqui a mesma palavrinha para exortados, certo? Fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. Então note a ênfase aqui, certo? Então o apóstolo Paulo fala que apesar de todas as privações e tribulações que eles estavam passando,
eles se regozijavam. Então, quando ele diz porque agora, e veja que o agora como sendo paralelo a este agora, certo? Então, agora com o retorno de Timóteo, ele estava vivendo. E qual é a ideia de viver aqui? Viver é de regozijar-se, é uma manifestação de alegria, certo? É uma demonstração de vivacidade. Então, agora com o regresso de Timóteo e com essas boas notícias a respeito do estado da fé deles, o apóstolo Paulo estava satisfeito, se é que o trabalho de Timóteo realmente surtiu efeito. Ele diz aqui no versículo 8, certo? E então, nos versículos 9 e 10, irmãos, ele conclui essa parte aqui da reação às notícias de Timóteo. Ele vai dizer aqui que a sua alegria é expressa em suas orações. Então veja que ele diz, pois que ações de graças podemos tributar no tocante a vós outros, orando. Então veja aqui que ele fala que como é que ele, nas suas orações, poderia agradecer tanto a Deus. Então, em outras palavras, deixe-me tentar passar isso em outras palavras para que você entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele estava dizendo o seguinte, que ele não tinha capacidade de agradecer a Deus suficientemente por tamanha alegria de saber do estado da fé deles, enquanto Paulo estava orando, que em suas orações ele não conseguia expressar o tamanho da sua gratidão a Deus. Mostrando aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo, no final das contas, acredita o sucesso na fé dos tessalonicenses a Deus. No final das contas, nem quando a gente adquire a salvação e nem quando a gente se fortalece na salvação, o tributo é sempre a Deus, nunca é ao homem. Então o apóstolo Paulo agradece a Deus, diante de Deus em suas orações, por tamanha alegria. E que uma outra forma dele expressar a sua alegria é desempenhando o máximo empenho para voltar aos Tessalonicenses e reparar as deficiências da vossa fé. O que o apóstolo Paulo está dizendo? A palavrinha traduzida aqui no versículo 10 por reparar, ela tem a ideia de equipar, certo? Equipar. É essa a ideia de Paulo aqui. É de equipar eles nas deficiências. Então o apóstolo Paulo mostra aqui que eles ainda precisavam crescer. Ainda como crianças precisavam se desenvolver. Então o apóstolo Paulo iria se empenhar para retornar até eles e equipar eles no desenvolvimento dessas deficiências, no avanço, na correção dessas deficiências, para que eles crescessem na fé, certo? E então, para concluir aqui do versículo 11 ao versículo 13, o apóstolo Paulo faz então uma oração final a Deus, certo? Uma oração relacionada a esse desejo de Paulo em estar com eles, bem como com a sua preocupação para com os tessalonicenses. Ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. A ideia de dirigir-nos o caminho até vós é literalmente a ideia de limpar o caminho. Ou seja, que Deus possa abrir portas para que Paulo pudesse voltar até eles. E que o Senhor fizesse crescer, então olha as duas palavras que o apóstolo Paulo usa, crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Veja, ele diz, no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo?
que ele ora para que eles crescessem no amor uns com os outros dentro da igreja, para com todos em relação aos que são fora da igreja, certo? E deles para com os tessalonicenses, ok? Então, um relacionamento total de amor. Agora, por que o apóstolo Paulo pede a Deus para que eles crescessem no amor? Porque isso é uma confirmação de santidade. Então ele diz aqui, confirmando em santidade, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que fé e amor são duas exibições de santidade. Que quando nós estamos firmes na nossa fé e quando nós estamos firmes no nosso amor para com os irmãos e para com os incrédulos, nós estamos exibindo a nossa santidade. Nós estamos isentos de culpa, ok? Na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que uma vez que nós estamos demonstrando amor, nós nos colocamos em uma posição de santidade, nós exibimos a nossa santidade, e quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós estaremos isentos de culpa, não por causa da nossa santidade, certo? Não por causa, não necessariamente por causa da nossa obra, não porque nós somos bons, não por causa da nossa conquista, mas porque a santidade, ela exibe a nossa salvação. Por isso nós estaremos isentos de culpa. E ele já faz o gancho para o que ele vai começar a tratar no versículo 4, que é a respeito da vinda de Cristo. Então, resumindo o que nós vimos aqui no capítulo 13. No capítulo 13, o apóstolo Paulo continua demonstrando a sua preocupação com os tessalonicenses, basicamente de duas formas. Falando a respeito do que ele fez para exibir essa preocupação, que foi enviando Timóteo até eles, ok? E em segundo lugar, a como ele reagiu com as notícias e o seu desejo, então, ainda maior de retornar até eles. Com isso, o apóstolo Paulo encerra essa sessão de preocupação pessoal e de defesa pessoal, ok? E nós vamos, então, na próxima aula, entrar no capítulo 4, que é a parte mais teológica do livro. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.